E aí, pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ponto Conexo, e hoje nós vamos mergulhar fundo numa das maiores crises geopolíticas da atualidade. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas não é só mais um vídeo sobre tanques, petróleo ou política internacional. A gente vai tentar mostrar como é que o orgulho, a soberba do Putin transformou a Rússia, e o Império Russo numa armadilha que ele mesmo criou. E como é que isso está mexendo com o mundo todo, E tem notícia de última hora, sobre uma possível cúpula entre Putin e Trump, que pode mudar o rumo dessa guerra. Então, fica até o final, para entender o que é que está por trás dessas movimentações. E não se esquece de curtir, comentar e compartilhar aqui. Vamos começar com as últimas atualizações, direto de Moscou e de Washington. Nessa quarta-feira, hoje, dia 22 de outubro, a Reuters noticiou que a Rússia afirmou estar se preparando, sim, para uma possível cúpula entre o presidente Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas ainda não tem data marcada. Segundo a reportagem, Putin, bem como Trump, não querem desperdiçar tempo com reuniões sem resultados reais. Trump chegou a dizer na semana passada, após um telefonema com Putin, que poderia encontrá-lo em Budapeste em breve, nesse esforço para tentar acabar com esse conflito na Ucrânia. Mas tudo mudou rapidamente. Ontem, Trump declarou que não quer participar de um encontro que seja perda de tempo. E uma autoridade sênior da Casa Branca confirmou a Reuters que não há planos para uma reunião no futuro imediato. Apesar disso, o simples fato dessa conversa estar na mesa mostra que tem sim movimentações diplomáticas acontecendo nos bastidores. E enquanto os líderes jogam xadrez, esse conflito continua sem nenhum sinal claro de trégua. A Rússia, ela tenta retomar fôlego no front, mas não obteve avanço esperado em 2025. E o interessante é que o exército ucraniano está resistindo com uma força surpreendente. Mesmo sob intenso bombardeio, eles estão sim resistindo e mais, estão se desenvolvendo tecnologicamente, produzindo drones com o selo ucraniano, isso mesmo, com a tecnologia até superior ao esperado. E segundo o chefe militar da Ucrânia, as ofensivas russas elas falharam em cumprir as ambições grandiosas de Putin e de Moscou. Enquanto isso, a União Europeia apertou ainda mais as sanções com esse 17º pacote de restrições contra a Rússia, mirando o petróleo, mirando o transporte marítimo e os bancos que são ligados ao Kremlin. E o resultado é esse, um impasse militar e político. A Rússia tentando mostrar força, mas está cada vez evidente que ela não tem essa força toda, na verdade está cada vez mais isolada. Em meio a esse cenário, o Ocidente está observando, dividido entre o desejo de paz e o medo de ceder um terreno a um regime autoritário. Pois bem, agora vamos falar dessa armadilha do orgulho. Lá no começo, quando a invasão começou, a Rússia acreditava que ia dominar a Ucrânia facilmente em poucos dias. Esse era o discurso de poder, de força, de supremacia russa, mas a realidade se mostrou totalmente diferente. O exército russo encontrou uma resistência feroz, problemas logísticos, a moral tá baixa e o mundo cada vez mais fechado para essas narrativas, E Putin se vê agora preso numa armadilha muito complicada, um conflito que já está se estendendo há anos, caro, politicamente é extremamente desgastante para ele, e o que era para ser uma demonstração de força virou um atoleiro militar, um atoleiro econômico, e os especialistas estão afirmando que se a Rússia não encerrar esse conflito até o início de 2026, pode perder a chance de manter qualquer status de liderança global. E é o clássico caso em que o orgulho precede a ruína, gente. E quando a estratégia é movida pelo ego e não pela razão, o resultado é um desastre. A Rússia entrou nessa guerra para mostrar poder, mas acabou revelando todas as suas fraquezas, E as consequências têm sido pesadas. A economia está em queda, novas sanções vêm sufocando as exportações e as receitas de energia. Pois é, o petróleo russo está sendo rejeitado por boa parte da Europa.
está sendo comercializado a preço de banana, né, em outros mercados, e o desgaste está sendo grande, né? Não só econômico, mas militar, né? Após 3 anos de conflito, a gente está vendo as perdas humanas, né? A gente está vendo quanta gente está sucumbindo a essa guerra, tanto dos dois lados, né? E os custos materiais também são muito altos, com ganhos territoriais mínimos. O povo russo já está cansado, já está começando a sentir os efeitos, né? Da inflação, do desemprego, da falta de perspectiva, além da perda, né, dos seus filhos na guerra. A gente está vendo um isolamento internacional da Rússia. Tantos países que antes mantinham relações amistosas estão se afastando da Rússia, temendo até represálias, temendo sanções do Ocidente. E pior, a confiança global em Putin está abalada. Quando você constrói sua imagem sobre a ideia de uma vitória inevitável e essa vitória não vem, o colosso se parte por dentro. Olha só alguns fatos interessantes. A linha de frente da guerra hoje se estende por mais de 1.200 quilômetros. É uma das maiores desde a Segunda Guerra Mundial. E os relatórios indicam que a Rússia pode reduzir os gastos com defesa em até 15% em 2026, o que era algo impensável no início da invasão, tá? E segundo analistas, se esse conflito não terminar logo, como eu falei no início, Moscou vai correr o risco de um colapso político interno. Algo que o Kremlin está tentando esconder da imprensa local, né? Por trás das bravatas, esse império russo começa a rachar silenciosamente. A história está cheia de impérios que caíram pelo mesmo motivo: orgulho e centralização de poder. A Rússia é um exemplo moderno. Quando um governo se coloca acima da verdade, se enche de narrativas, restringe a liberdade de expressão, começa a censurar a imprensa, as redes sociais, se acha invencível, esse governo perde o chão, né? E aqui é onde entra o ponto que a gente defende aqui nesse canal. A liberdade é o maior antídoto contra qualquer tirania. A verdade é o maior inimigo da propaganda. E a fé e os valores morais é o que sustentam a nação diante das crises. Quando isso se perde, né, quando se vive de narrativas, a nação começa a se rachar por dentro. E enquanto a Rússia aposta em controle e força, o Ocidente, mesmo dividido, ainda é movido por ideias de liberdade e responsabilidade, né, individual. E é isso que a gente precisa preservar aqui também, porque uma nação só é forte quando o povo é livre, e não quando o governo é poderoso. E você, vamos lá, o que é que você acha dessa possível reunião entre Trump e Putin? Você acredita que tem chance de paz ou que é mais um jogo político? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal Ponto Conexo para mais análises diretas, com fatos e sem filtros. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.